Boa noite a todos. Um grande prazer hoje, nossos amigos de Araraquara, do Centro Espírita lá de Araraquara, que fazem um trabalho maravilhoso. Vamos logo já fazer a, Perispírito, camiseta Perispírito. Eles que fazem esse trabalho maravilhoso, revertido para a instituição de caridade com crianças, Depois eles vão contar um pouquinho mais pra gente como é que é o trabalho lá, tá? Queria agradecer imensamente o carinho que vocês vieram. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui na nossa humilde residência. Agradecer quem está voltando, que veio pela primeira vez, que gostou, que bom. A gente fica muito feliz. Queria também pedir, dar um recadinho. Nós temos ainda o livro da Célia, Vencendo a Dor da Morte. Nós fizemos a palestra, que ela veio para cá, e ela deixou alguns livros. Quem tiver interesse, tivemos bastante venda na hora, e muita gente procurou depois também. Então é só entrar em contato, deixar recadinho na nossa página lá, que a gente retorna, tá ok? Queria pedir agora que a gente acalmasse as nossas mentes do dia a dia, elevasse o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso irmão, aquele que nos segura, que nos ampara, que nos protege. Agradecendo a oportunidade de mais um dia, de mais um encontro, de mais uma oportunidade de falar do seu Evangelho. Pedimos, Senhor, nesse momento, que várias luzes de paz e amor agora caiam sobre todos nós que estamos nesse local e a todos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor consiga levar a paz e o amor a todos nós. Agradecendo mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem-vindo, a casa é sua, à vontade. Só por esse negocinho. Precisa. Pode ser assim? Pode. Obrigada. Obrigado, Giovana. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos, é evidente, mas especialmente o carinho do Alexandre, da Ana, presentes de Jesus na nossa caminhada, amigos que o Cristo tem nos colocado no caminho, nos nossos esforços, nos auxiliado tanto com a divulgação, tanto do trabalho da Casa de Fraternidade, como do projeto da Perispírito e a turma toda. Esses dois amigos queridos, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de vir aqui a Pederneiras pela primeira vez, mas especialmente por estar na casa de vocês com esse carinho e ser recebido com muito amor. Muito obrigado e obrigado também a todos porque vieram hoje nos acompanhar. O Alexandre, eu sempre procuro falar, olha, quando eu convido assim, né, para fazer as palestras, eu falo, ó, que tema que você gostaria que fizesse, né? As pessoas geralmente falam, fica livre a sua escolha e tal. Mas eu prefiro, às vezes, que a pessoa passe o tema que, às vezes, sabe, né? O que o público da casa gostaria de ouvir, o tema que gostaria de ser tratado. Às vezes tem um tema mais particular que gostaria de ser elaborado. Então, né? E o Alexandre falou assim para mim, Gustavo, ó, faz a palestra lá, Jesus, Kardec e você. Eu falei, e você, Alexandre? Ele falou, não, e você? Eu? Ele falou, não. Eu falei, é você, Alexandre. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos nos esforçar para ter esse bate-papo. E quando a gente pensa... só mais um detalhe. O Alexandre falou para mim que vocês estão acostumados com um tempo de 1h40, 1h50, né? De palestra. É isso? Tranquilo, né? Fora os comentários, tá certo. Tá certo, então. Bom, mas o tema, para falar sobre esse tema, eu sempre gosto de pensar que nós vamos entrar numa nave, que a gente vai entrar em uma espécie de máquina do tempo. E essa máquina do tempo hoje é aqui, o Centro Espírita Amigos do Bem. Então nós entramos aqui, né, as portas estão fechadas já, a gente começou já a levantar voo e nós vamos voltar. Nós vamos voltar lá atrás. Vamos voltar no tempo, a Terra, em sua formação, as erupções vulcânicas, o mar, aquela agitação, todo aquele processo de formatação do planeta Terra, tão bem cuidado, como nos diz Emmanuel, pelo nosso governador espiritual, que é Jesus Cristo, e por todos aqueles seus cooperadores que com eles foram trabalhando na formação do nosso orbe. Então nós ingressamos nessa máquina e voltamos e vamos observando a Terra passando por esse processo. A gente caminha um pouco mais adiante nessa nossa máquina do tempo, nós vamos ver os primeiros homens, as primeiras raças em formação, o homem primitivo, a disputa por terra, a disputa pela comida, a luta constante pela vida e, inclusive, a disputa tribal que existia entre aqueles homens primitivos, mas esse homem
ele olha para o céu e, da mesma forma em que ali, do seu lado, naquela terra que ele ocupa, tudo está em aparente caos, olhando para o céu, ele observa as estrelas, ele vê o sol, ele vê a lua, não sabe nominar ainda isso, mas vê tudo em perfeita harmonia. E o que será que é isso? Quem controla tudo isso? Existe realmente, ou existe, será, algum ser superior por detrás de toda essa gigantesca harmonia? Sobre as estrelas, o sol que nunca perde a hora de aparecer, os mares que nunca vão além daquela determinação geográfica, a flora, a fauna, a flora que cresce, os animais. O homem, então, dentro desses questionamentos, passa a buscar essa maior compreensão do que seria isso, ou de quem estaria cuidando disso tudo. E nós podemos dar o nome de Deus ou de qualquer outro nome, como já foi dado. Nós preferimos Deus, então daremos o nome de Deus. E quando nós atribuímos o nome a essa criatura, a essa inteligência que nunca aparece, mas que tudo controla, nós temos na Terra a formação das religiões. Porque é preciso ter muita fé para acreditar que não existe ninguém, nenhuma inteligência por detrás de tudo isso. Tem que ter muita fé. Para ser ateu, a gente tem que ter muita fé de que as coisas funcionam automaticamente, sem que ninguém as cuidasse. E aqueles que acreditam então nessa inteligência, dão o nome de religião. Vamos dar o nome de religião. Então nós avançamos na nossa máquina do tempo. Então os povos agora já têm as religiões. E essas religiões, elas se preocupavam em obter duas respostas principais. Duas respostas. A primeira delas é: se existe então um ser superior, um Deus, administrando tudo isso, como que eu me relaciono com Ele? Será que Ele se relaciona comigo? Será que Ele se importa comigo? Ou Ele criou tudo isso e falou: tchau e benção, deixo para vocês aí? Como então eu posso me relacionar com Deus? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: se esse meu relacionamento com Deus está paralelamente ligado ao meu relacionamento com o próximo. Como o meu relacionamento com a minha mulher afeta o meu relacionamento com Deus? O meu relacionamento com o meu irmão, aquilo que eu faço para ele, afeta a minha relação com ele? Faz parte desse elo de conexão? Faz parte desse elo de ligação entre Criador e criatura? Entre esse Deus superior, distante, longe de todos nós? As religiões, a maioria delas, a grande maioria delas, parou na primeira pergunta. Parou na primeira pergunta: como eu me relaciono com Deus? E para se relacionar com Deus, muitos diziam que era necessário roupas especiais,
alimentação especial, adornos especiais, ou que Deus então habitaria em lugares especiais. Nós vamos ver que para o judeu, Deus habitaria o Monte Sião, Deus reside no Monte Sião. E para o hebreu, que também faz parte daquela tribo, Deus habita o Monte Gerazim, lá na Samaria. Para os hebreus da Samaria, Deus habita o Monte Gerazim, lá na Samaria. Então Deus, para alguns, habitaria lugares especiais. E somente algumas pessoas, somente alguns eleitos é que poderiam ter esse contato direto com Deus. Então, digamos que o Alexandre seria essa pessoa lá daqueles tempos que nós estamos vendo, passando na nossa janela aqui, da nossa máquina do tempo. Se a gente fosse amigo do Alexandre, talvez ele conseguiria uns 5, 10 segundos de bate-papo com Deus. Ia levar um recado nosso para Deus. Quando não, outros diziam da necessidade de se fazer sacrifícios, oferendas. E assim a humanidade caminha muito tempo. Mas a nossa máquina do tempo precisa avançar. Ela caminha até uma região de pescadores simples e humildes. Uma região de trabalhadores simples. E lá nasce um homem. E esse homem vai reunir alguns amigos. Reuniu 12 amigos e falou: bom, eu preciso primeiro mostrar a eles como nós podemos olhar o mundo de uma outra forma. Como nós temos que ver todas as situações de uma outra forma. Então, enquanto ele estava caminhando com esses seus amigos e vê um animal morto, os seus amigos começam a notar o cheiro, começam a reclamar do cheiro daquele animal já em decomposição, o odor que saía, e eles, nossa, que cheiro, e tampa o nariz, aquela coisa toda. E aquele homem ali, observando a reação dos seus amigos, se aproxima do animal e diz para esses amigos: nossa, mas que dentes lindos esse animal tinha. Que dentes lindos ele tinha. Enquanto todos se preocupavam apenas com o odor, com o cheiro, ele via além. Ele via além do cheiro. Ele precisava ensinar aqueles amigos e posteriormente a toda a humanidade que nós temos que ter uma perspectiva mais profunda, um olhar mais profundo da vida e das circunstâncias. Esse homem também vai ensinar aqueles amigos a chamar esse ser superior de Pai. É Ele quem vai nos ensinar a dizer Pai Nosso. É a partir de Jesus que nós reconhecemos em Deus uma relação afetiva, uma relação amorosa. É a partir de Jesus, é a partir desse homem que Deus passa a habitar na terra, que Deus passa a ser estabelecido como nosso Pai. Ele vai ensinar os seus amigos a isso. Mas ele também vai dizer para esses amigos que ele tinha um plano, ele tinha um projeto. E esse projeto chama-se Reino de Deus. O reino de Deus. Aquele reino de harmonia, de perfeição, de felicidade, ser trazido para nós, para a terra, ser estabelecido na terra. A alegria, a felicidade, a harmonia, os homens vivendo em perfeita comunhão. Esse
é o plano maior, o plano divino, o reino do coração. E ele diz que para tanto nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele vai nos ensinando, ele vai nos dando exemplo, vai levando o seu exemplo de que toda essa construção divina deve começar primeiro dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. Aliás, antes de iniciar suas pregações, narra-nos Humberto de Campos que Hanã, notando a presença de Jesus sentado, mas sem saber que era o Cristo, sentado nas adjacências do templo de Jerusalém, vai e diz o que ele passava ali, procurava por ali. E Jesus diz ao sacerdote: passo por Jerusalém procurando a fundação do reino de Deus. E Hanã pergunta para ele: reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? Galileu que é, já que nada de bom vem da Galileia? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Ele vai mostrando então, e Emmanuel vai nos comentando essa passagem no reino do coração, uma mensagem no reino do coração, na qual ele vai dizer que é certo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, mas nós podemos desde já a estabelecermos esse reino de Deus dentro de nós, para que depois ele venha a ser o reino de todos. Então esse homem ele vai ensinando aos seus discípulos, é levado à condenação, é crucificado, e nós vamos avançando na nossa máquina, vamos caminhando na nossa máquina do tempo, e vamos ver que os seus discípulos, depois do seu ressurgimento, sentem-se inflamados por aquele amor, são contagiados porque aprendem realmente que a morte não existe. Aprendem que a morte não existe e que a vida vai continuar. Então nós temos que levar a boa nova, nós temos que levar a felicidade das maravilhas do Evangelho. E eles começam a levar o Evangelho, a trabalhar com o Evangelho, começam a falar por todos os povos. Temos ainda essa fala desses discípulos sendo contagiando a outros amigos. Depois nós vamos caminhar, vamos ver a transformação de Paulo e muitos outros, a formação das comunidades cristãs, as disputas, até que a boa nova cai na mão dos poderosos. Aqueles poderosos, como o sacerdote, que acreditavam que o reino de Deus deveria ser estabelecido à força, que o reino de Deus seria estabelecido à força, seria estabelecido através de um Messias que viria em sua carruagem flamejante, impondo aos homens as leis e a ordem. Mas foi o próprio Cristo que ensinou que Deus é amor. Meu Pai trabalha assim como eu trabalho, mas os poderosos não podiam permitir que isso acontecesse. E o cristianismo, aquela religião crescente, começa a passar por processos de transformação. Dominação de uma minoria. Novamente, uma minoria dominando, dizendo que para o contato agora com Deus, através de Jesus, deveria-se se obedecer às regras e às determinações da determinada religião dominante daquela época. O tempo passa
mais um pouco, mortes. E nós vamos então ver na Inglaterra um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe começa a contestar os ensinamentos da Igreja Católica. Começa a contestar a obrigatoriedade de que Deus não habitaria entre todos, porque o Cristo disse que Ele estaria entre nós, que Deus estava entre nós, e que nós não precisaríamos de amuletos, rituais, pessoas especiais para ter contato com Ele. E esse homem começa a traduzir também o Evangelho, e o John Wycliffe traduz a Bíblia do latim para o inglês. John Wycliffe adoece na Inglaterra e desencarna. Passa-se pouco tempo, nós vamos ver um homem chamado Jean Hus ou João Hus. Jean Hus, desde muito pequeno, sentindo uma proximidade com o Evangelho, vai buscar ter o contato com a igreja, que era a religião dominante à época, começa a ser sacerdote e lá começa, na região da Boêmia, começa a traduzir as escrituras do latim para a sua língua. E mais, ele se levanta contra as práticas e os rituais da igreja dominante. Dominante essa que a sua necessidade de poder era tão grande que à época de Jean Hus existiam 2 papas, um residindo na França e o outro residindo na Inglaterra. 2 papas disputavam a autoridade do poder à época de Jean Hus. Jean Hus então se levanta contra ao pagamento de indulgência. Ele diz que não é por meio de pagamentos que Deus ou que nós alcançaremos o perdão, mas sim da reparação, mas sim de se buscar o perdão. Jean Hus é tido como aquele que está contra a igreja. É levado, excomungado, e a história dele é riquíssima. Depois vale a pena pesquisar. Nós temos que nos atentar ao tempo, então a gente não pode ir muito dentro, muito longe. A história é riquíssima, mas Jean Hus é levado à excomunhão, que era o pior castigo que poderia ter, mais do que a morte. Porque se morresse, acabou, mas o excomungado, ele era visto como o pior dos marginais perante a sociedade. E Jean Hus é excomungado, mantém as suas convicções, é preso, torturado, pede para negar a Jesus, e ele não nega, é condenado à fogueira, e antes de ser queimado, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto as chamas queimavam o seu corpo frente aos poderosos que ofuscaram o Evangelho, que procuraram encobrir novamente as palavras do Cristo e o contato nosso com Deus, a nossa relação com Deus e a nossa relação com Jesus, enquanto aquelas chamas queimavam seu corpo, ele diz: hoje vocês queimam um ganso, fazendo menção ao próprio nome, Hus, que traduzido é ganso. Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a um tempo virá um cisne e ele voará tão alto que suas chamas não mais alcançarão. Jean Hus então
é queimado vivo. Jerônimo de Praga, depois, enfim, nós sabemos da história desses primeiros mártires do cristianismo recente, moderno, não daqueles primeiros que morreram nos leões, mas desses que morreram queimados e que tentaram tirar essa cortina que foi novamente imposta sobre o Evangelho de Jesus. Mas vai nos narrar Humberto de Campos, como irmão X, na mensagem intitulada Lembrando Allan Kardec, no livro Doutrina e Escola, vai nos narrar Humberto de Campos que Jesus, após ter conversado com os seus próximos, e Jean Hus estava entre eles, no mundo espiritual, Jesus chama Jean Hus e diz a ele: não serás portador de invenções novas e não deterás no problema da comunidade material a civilização. E eu estou lendo a mensagem porque ela é tão profunda, que são mensagens que precisam ser lidas. A gente só citar não traz a profundidade de Humberto de Campos. E ele diz: é indispensável, Jesus dizendo a Jean Hus, estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos às sagradas aspirações da alma. Na restauração da verdade, no entanto, não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Então, nós vemos que Jesus entrega essa missão novamente de reacender a chama do Evangelho no coração de toda a humanidade a Jean Hus. E narra-nos Humberto de Campos. Daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon para trazer a divina mensagem. Nós vemos então Jean Hus nascendo novamente, agora como Allan Kardec. E no dia 3/10/1804, nasce aquele que nós conhecemos por Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, um homem científico, positivo, educador, pedagogo, formado, discípulo de Pestalozzi, um homem das ciências, um homem não materialista, mas um homem que via sempre a razão por detrás de qualquer coisa. E começa a acontecer alguns fenômenos esquisitos. Mesas começam a se levantar, a girar na França, em todo o mundo. E essas mesas inicialmente começam a ser tratadas como um circo. Era espetáculo, era diversão. As pessoas irem, por exemplo, nós vamos lá no Amigos do Bem, hoje, que hoje a cadeira é o dia das cadeiras levitarem, levantarem. Depois vocês filmam aí, se ela levantar e levitar, a gente pode filmar, né? Olha. Mas era assim, né? Então, Kardec foi convidado, o professor Hippolyte foi convidado a ir numa dessas reuniões. E ele não quis, ele falou: não, isso é banalidade, isso é charlatanismo, não vou atrás disso. Mas, após a insistência de um amigo, ele vai então a uma dessas reuniões.
E como era um homem da ciência, e como era um pesquisador, ele começa a olhar aquilo e achar aquilo tudo muito esquisito. Porque as mesas não só levantavam, não só giravam, elas respondiam. Elas davam respostas inteligentes. Então, o primeiro ponto foi investigar se existia alguma coisa por detrás daquelas mesas. Se tinha alguém com alguma cordinha que levantava, se tinha alguém ali com a mão que dava pancada e respondia na hora da mesa. E ele viu que não. Ele viu que isso não acontecia, que não era o caso. Então, ele logo percebeu que por detrás daquele fenômeno existia uma manifestação inteligente. Existia uma manifestação inteligente. Tinha alguma inteligência por detrás daquilo. E ele começa a questionar. E ele começa a perguntar. E os espíritos começam a responder a ele. E ele vai assim formando Allan Kardec. Essa pedra bruta, esse diamante guardado por tanto tempo e que teve que se despertou logo quando teve o acesso com as mesas girantes. Foi a estrada de Damasco de Kardec, não é? Foi a estrada de Damasco de Kardec. Ter aquele contato, aquilo foi o chamado. Foi só ele ver, ligou a chavinha. Opa! E todo o processo da codificação começou. Kardec vai divulgando a doutrina espírita, vai fazendo viagens também para divulgar em 1860, em 1861 e em 1862, quando ele vai refazer a sua viagem espírita, e essa viagem é tão importante para Kardec que ele lança inclusive um livro, né, Viagem Espírita 1862. E ele, nessa viagem, volta a Lyon, que ele tinha ido em 1861. Quando ele volta, tinha mil espíritas naquela época. E quando ele volta em 62, ele diz no livro que quase toda a cidade já era espírita. E Kardec, então, nós vamos descobrindo na leitura desse livro o espírito de Kardec. O homem que queria, a satisfação que ele tinha em poder dar a mão, como ele diz, em cumprimentar os seus companheiros, em estar com eles, caminhar com eles, discursar. Mas ele diz também que o principal objetivo dessas viagens era ver como a doutrina espírita estava sendo divulgada, como ela poderia ser melhor divulgada. E ele diz nesse livro que a doutrina espírita tem 3 fases. A primeira, a fase das manifestações, que já tinha ocorrido. A segunda fase, ele diz, é a fase que nós estamos, lá em 1862, que era a fase das discussões filosóficas. E a terceira fase, e a mais importante, a da reforma moral de toda a humanidade. E para isso, para que essa reforma acontecesse, havia necessidade de ser trazido o Cristo novamente aos corações. As suas palavras, sem mais aquelas explicações obscuras, não, mas esclarecidas. Era preciso revivecer Jesus, mostrar que o Cristo não estava pendurado ao madeiro, não estava pendurado à cruz, mas que Jesus havia, sim, estava vivo, sim, caminhando junto de nós. E, para isso, existia a necessidade de um livro, o livro mais importante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Livro esse, título esse, Evangelho segundo o Espiritismo, que não era o título original do livro. Mas nós vamos chegar lá. Porque para Kardec, para poder escrever e trabalhar
nos livros sobre o ensinamento de Jesus, ele faz um retiro. Amélie, sua esposa, sua companheira, vai para esse retiro com ele, mas depois de um tempo ela vai embora. E nem ela sabia que ele estava trabalhando sobre um livro, mas não sabia do que se tratava. Não fazia ideia do que se tratava, nem a própria esposa. Amélie, então, volta para Paris e Kardec fica no seu retiro. Ela tinha ficado com ele lá um tempo e foi embora. Mas vocês sabem como é que é a mulher, né? Ficou meio assim, falou, Kardec quis ficar sozinho, não quis nem falar do livro para mim, desconfiou de Kardec. Brincadeira, gente. Desconfiou não, a gente brinca assim, mas não desconfiou não. Ela recebe, a Amélie, ela recebe a visita de uma médium chamada Senhorita V. Senhorita V. E essa mensagem é intitulada, ela está na Obras Póstumas, no apêndice das Obras Póstumas, Um Caso de Segunda Vista, Imitação do Evangelho, Fenômeno da Clarividência. Essa senhora V, então, vai lá, foi procurar visitar Kardec, a Amélie atende e fala, ele não está, ele está num retiro e tal, mas entra. Aí conversaram, bateram um papo, tomaram um chá. Ela falou assim, olha, será que a senhora não poderia ver como é que ele está, né? Aquela coisa toda. Aí, segundo aqui consta, a senhorita V se retirou, se concentrou um pouquinho, e era já médium conhecida tanto de Amélie como de Kardec, a qual eles confiavam. Então, após a concentração, ela vai, então, vai até aonde Kardec está, em espírito, né? A gente sabe esse fenômeno de segunda vista, como acontece. Ela ali, com a senhora Amélie, ela vai e ela começa a narrar, olha, ele está num lugar, numa casa, é um sobrado, tem o jardim em volta, ele está num aposento muito iluminado, ali tem 3 janelas, é tudo muito alegre. Aí a Amélie para ela assim, e como é que ele está, né? Está bem? Não, ele está bem. E essa mensagem, gente, está lá no apêndice das Obras Póstumas. E aí, a Amélie diz que a médium relata o seguinte, ele está sentado próximo a uma janela trabalhando. Ficou tranquila, né? A Amélie falou, irmão, tudo bem. E continua a senhora V. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objetos de deferências. A Amélie falou, opa, a senhora consegue perceber qual que é a natureza do trabalho que ele está desenvolvendo? E a médium diz, um momento, vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Então ela viu o espírito. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio Evangelho. Kardec estava trabalhando no Evangelho, nos textos do Evangelho, mas nem a Amélie sabia. E ele faz uma nota a essa mensagem, dizendo, com efeito eu trabalhava em meu livro sobre os Evangelhos, cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhora V não poderia conhecê-lo. Quanto a minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de qualquer outro assunto. E o espírito, a qual seria o mais elevado de todos, e que fazia referência, que nós, o espírito de verdade,
que nós seguramente temos como sendo o próprio Cristo, que foi quem encomendou, Jean Hus, não foi? Nós lemos pela mensagem do irmão X. Mas Kardec vem e lança o livro A Imitação do Evangelho. E nas obras póstumas também, no capítulo 21, na segunda parte, quando ele ia lançar a Imitação do Evangelho, ele vai dizer que, o seguinte: eu a ninguém dei ciência do assunto do livro. Conservava-lhe de tal modo em segredo que é o título que o senhor Didier só conheceu quando dá impressão. Ele imprimiu a Imitação do Evangelho. Quando ele foi levar para imprimir, o diretor, né, o redator, o editor, que era o senhor Didier, tomou conhecimento. E depois o senhor Didier fala para ele: olha, muda o título de Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec aceita mudar. E aí, nessa mensagem, gente, nessa mensagem do Obras Póstumas, o Espírito de São Luís, Kardec pergunta diretamente a ele. E ele diz, Kardec pergunta: o que pensais da obra em que trabalho nesse momento? Esse livro da doutrina terá considerável influência, porque explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. A reforma moral que nós tanto precisamos. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática. A dúvida tem de ser destruída. A terra e suas populações civilizadas já estão prontas. Já há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente em que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna de me incluir sempre. Olha que respeito. São Luís, olha o respeito de São Luís para Kardec. E essa mensagem, como aquela outra anterior, ela está o livro Obras Póstumas, ele só foi publicado depois da morte de Kardec. Kardec não tinha publicado essas mensagens, guardou em segredo. Se fosse nós, Espírito da Verdade, teu guia, estou colocando no centro, ó, médium ali, o médium que recebe o Espírito da Verdade. Venha e tenha uma comunicação direta. Né? Ia ser divulgação no YouTube, Facebook, né? Nossa Senhora, oi, a gente então, e a gente vê. E Kardec não publicou nada disso, ficou quietinho. E São Luís diz para ele: me inclua sempre nos espíritos que te ajudam, meu amigo. E olha e Kardec pergunta para ele: o que o clero dirá? O clero gritará: heresia, porque verás que atacas excessivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele baseia sua influência e seu crédito. Agora, porém, tu entrastes por um novo caminho, no qual ele não poderá te acompanhar. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E aí São Luís vem animar agora. Vejam como São Luís foi animador com Kardec. Que ele diz:
ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que foste feliz até o presente. Mas é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. Bom, Kardec já tinham feito o Auto de Barcelona para queimar os livros, e quando ele quis fazer uma nota, o Espírito São Luís falou: não, deixa eles queimarem, porque essas chamas não mais atingirão, elas auxiliarão a divulgação, e quanto mais se queimava as obras da doutrina espírita, mais elas ganhavam força. Quanto mais a igreja condenava o espiritismo, mais ele crescia. Quanto mais ele era queimado, mais se acendia a luz nos corações dos homens. E São Luís diz isso. E Kardec já tinha passado por tudo isso. E São Luís diz para ele: olha, se você achou que você teve dificuldade, você foi feliz, viu? A partir de agora que vai vir um negócio. Mas ele diz, São Luís diz para Kardec: tenho, porém, fé em ti, como tu também tens fé em nós. E sei que a tua fé é daquelas que transportam as montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Conta com a alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Gente, se sou eu, recebo essa mensagem, falo: vem em mim, publico ela, né? A gente vai falar assim: vamos lá, gente. A grandiosidade desse homem. E tem gente que fala que Kardec está ultrapassado. E tem gente que fala que não é preciso ler Kardec. Doutrina espírita é Kardec. Doutrina espírita é Cristo, é Evangelho de Jesus, e são as obras de Kardec. É essencial estudarmos as obras de Kardec, não apostilinha, não apostila. As apostilas podem servir de apoio, de ajuda, são válidas, mas a gente tem que abrir o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo é livro de cabeceira, tem que estar ali. Céu e Inferno, Gênese. Nós não temos ainda a dimensão da grandiosidade que foi esse homem e da transformação que ele trouxe para a humanidade. Nós não temos dimensão do nosso próprio irmão mais velho, que é Jesus, que é nosso irmão. Nos ensinou a chamar de Pai. Pai, dizendo que todos somos da mesma família. O nosso irmão mais velho é Jesus. E esse nosso irmão do meio, vamos colocar assim, Kardec, nós não temos dimensão disso. A doutrina espírita necessita disso. E em 1864 há uma mensagem do próprio Espírito de Verdade, publicado na Revista Espírita, que diz o seguinte: acaba de aparecer o novo livro. É a luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis dessas palavras. E vós, meus bens amados trabalhadores, que suportais o calor do dia,
credes terdes de vós lamentai da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos, agradecei a Deus, que vos dá meio de quitar as dívidas do passado. Essa mensagem do Espírito da Verdade, falando sobre da imitação do Evangelho, é a mensagem da Revista Espírita de dezembro. Ela está em maio, foi recebida em maio de 64, está publicado na edição de 1864, em dezembro. O próprio Espírito de Verdade, espírito familiar de Allan Kardec, o mestre que cuidava de forma muito particular. Então todos eles vieram e Allan Kardec então ilumina novamente o Evangelho de Jesus para todos nós. E ainda só para pensarmos um pouquinho, olha, mas Jean Hus será que apareceu durante a codificação? O espírito de Jean Hus, porque se ele é Kardec encarnado, não poderia dar a mensagem, né? E nós vamos ver uma única mensagem de Jean Hus, publicada na Revista Espírita de setembro de 69, meses após o desencarne de Kardec. Kardec já tinha desencarnado. E olha o que Jean Hus diz, o espírito de Jean Hus. Aos que me pediam uma retratação, respondi que só renunciaria às minhas crenças diante de uma doutrina mais completa, mais verdadeira. Pois bem, encontrei algo melhor do que havia conquistado, e fiel aos meus princípios, repeli sucessivamente o que as minhas antigas convicções tinham de errôneo, para colher as verdades novas, mais largas, mais consentâneas com a ideia de que eu fazia da natureza dos atributos de Deus. Espírito, progredi no espaço, voltando à Terra, progredi também, hoje, voltando novamente à pátria das almas. Estou na fila de frente, ao lado de todos os que, sobre este ou aquele nome, marcham sincera e ativamente para a verdade que se dedicam. Essa mensagem de Jean Hus é de 14 de agosto de 69, meses após o desencarne de Kardec. É a única mensagem da codificação, está na Revista Espírita. E 3 dias depois dessa mensagem, uma mensagem do próprio Allan Kardec falando de Jean Hus. E falando de Jean Hus, ele diz: essas balizas esparsas são os precursores, elas semeiam uma ideia, desenvolvem durante uma vida terrena, vigiam-na e protegem no estado de espírito, e voltam periodicamente através dos séculos para trazer em seu concurso e sua atividade ao seu desenvolvimento. Tal foi Jean Hus e tantos outros. Jean Hus encontrou no Espiritismo uma crença mais completa, mais satisfatória, em que as suas doutrinas, e aceitou sem restrição. Como eu disse aos meus adversários e contraditores: fazei algo de melhor e me reunirei a vós. Essa mensagem do Espírito, Kardec em Espírito, falando sobre Jean Hus. A grandiosidade de Kardec. E nós, como nós estamos em relação a isso? Hoje que nós vemos o movimento espírita preso em discussões estéreis, inúteis, sobre quem é reencarnação de quem, se aquele ou aquele palestrante é melhor. Quantas e quantas discussões só tem dado campo para desunião. O que nós estamos fazendo daquilo que nós recebemos de Jesus, do nosso irmão mais velho, do que nós recebemos de Kardec, do nosso outro irmão? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos permitindo que essa diferença
cresça e se acampe ainda mais, eu posso dizer que hoje, com felicidade, foi muita felicidade estar aqui no Amigos do Bem, porque nós vemos que esses amigos aqui do Amigos do Bem não estão preocupados com isso. Estão como Paulo, precursores, tentando com todas as dificuldades, com as limitações de tudo, de espaço, de público, de tudo, estão aqui buscando, batalhando para levar essa mensagem, a mensagem do Cristo Redivivo. Vocês que são trabalhadores aqui do Centro Amigos do Bem. E aí a gente tem que se perguntar, e nós, eu tenho que me perguntar, e eu? E você, Gustavo? Como é que você está perante Jesus e perante Kardec? Porque muitos, como a própria mensagem, que forma carinhosa que foi preparada pelos nossos queridos, essa mensagem de Jesus, Kardec e nós, de Psicografia do Chico, e que diz que se o Cristo ficasse esperando da nossa parte, não ter contato com as nossas fraquezas, gente, Jesus nunca tinha encarnado aqui para ser exemplo para nós, para ser nosso guia e modelo. Se Kardec, então, tivesse também esperando uma posição maior, ou que se ele colocasse numa posição maior, também não teria feito nada. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo e vivendo, graças a Deus, hoje aqui, exemplo disso, porque Paulo viajava, peregrinava, se reunia ali com aqueles poucos cristãos, mas verdadeiros cristãos, verdadeiros, que não deixariam morrer a mensagem do Evangelho dentro deles. E isso é o que nós sentimos aqui. É essa alegria com sinceridade que nós sentimos estando aqui no Amigos do Bem, em ver vocês reunidos, se esforçando, batalhando para que essa mensagem seja levada a todos. E o que mais nós podemos fazer? O que mais nós temos a oferecer? Tudo. A doutrina espírita não cobra nada da gente, mas a espera tudo de nós. Tudo de nós. Mas principalmente, que a gente se esforce ainda mais para manter viva essa bandeira do Evangelho de Jesus, através da nossa vivência, através do nosso exemplo. Porque é preciso mais do que palavras. Não adianta eu ter um discurso bonito, eu fazer uma palestra muito eloquente e levar o público ao choro, à emoção mais profunda, se na minha vida cotidiana, se na minha vida diária, eu não vivencio aquilo que eu prego. É preciso hoje coerência, e é isso que nós sentimos, é isso que nós vemos aqui. Coerência desses amigos entre o que se prega e entre o que se vive. Isso é o que nos alegra. Encontrar aqui com vocês essa chama viva. Mas nós temos que continuar. E a nossa missão tem que ser, porque em 1989, aí eu já tinha 9 anos, o Chico e o Bacelli lançaram um livro juntos, de espíritos diversos, que chama Confia e Serve. E Euríclides Formiga psicografou uma mensagem que eu acho, gente, que o Euríclides Formiga, ele estava enxergando 2018, que eu vou ler a mensagem para vocês. E a mensagem diz o seguinte: o espírita antigamente, nas visões em que me terno,
fosse na rua ou no lar, era muito mais fraterno. Os templos eram humildes, construções de alvenaria. Sobre a luz da mesma fé, tudo vibrava harmonia. Cultivava-se o respeito pela codificação. Hoje dizem que Kardec necessita revisão. Nos artigos de jornais, sempre se tinha o que ler. Agora é o ataque mútuo, provocando-se a valer. Até mesmo para o passe, inventaram novas formas. Dizem que a doutrina é livre e vão prescrevendo as normas. Os caminhos de quem serve chega a crítica mais cedo. É por isso de ser médium, muita gente anda com medo. Eu sei que lendo os meus versos, alguém ainda vai falar. Foi algum obsessor que tomou seu lugar. De fato, os tempos são outros. O progresso é natural, mas não percamos de vista a pureza original. Recordando, meus amigos, ao que houve ao cristianismo, procuremos trabalhar, deixando tantos modismos. Aqui paro e vou cantando, na estrada que me conduz. Sou um espírita de ontem, com Kardec e com Jesus. Relembramos sempre esse nosso irmão mais velho, esses nossos irmãos, e da nossa parte, como nos disse Euríclides Formiga, vamos seguir com Jesus e com Kardec, e sempre, acima de tudo, Ave Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Não sei vocês, mas assim, me deu um nó aqui na garganta, mas é muita. A gente tem que agradecer demais a consideração de vocês com a gente, tudo que foi falado. Esses meninos que vieram de Araraquara, né? Não é tão perto assim, não tão longe, mas também não tão perto. De novo falando sobre o trabalho deles da Casa da Fraternidade e da Perispírito. A gente fala mesmo porque eu acho que o trabalho tem que ser, quando a gente trabalha é sério, é de coração, e nos inspirou quando nós vimos lá em Matão, foi nosso primeiro contato, que nós vimos o slide lá de vocês que estão construindo, né, batalhando. Eu quase não choro, né? Choro em comercial de margarina. Eu chorei muito mais ainda. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, é um trabalho maravilhoso. Várias famílias atendidas, crianças sendo atendidas. Então a gente não faz propaganda de graça, não, ou de brincadeira. A Perispírito é www.perispirito.org, várias camisetas, estampas que falam sobre a doutrina de uma maneira divertida, inteligente, bem sacada, bem legal, camisa gostosa, um presente fantástico pro final de ano. E vamos começar a fazer assim. Quantas são? Quantas tem na coleção de vocês? Quantos modelos? 28 e até o final do ano vai ser lançado mais 15. Então a gente tem tempo aí, ó. Vamos comprar uma por mês aí. Daqui 2 anos nós estamos com a coleção inteira e já vão lançar mais 15. Vamos comprando. Tá ok? Se tiver alguma dificuldade sobre site, alguma coisa, a gente coloca na nossa página sobre a camisaria, tá? Eu queria agradecer profundamente a todos vocês. É com muita emoção que a gente recebe vocês, esse monte de elogio, que talvez não mereçamos tudo isso, mas a gente faz, sim, tudo de coração. E esperamos que chegue essa mensagem até quem não está nos ouvindo, a mensagem da reforma, a mensagem da fraternidade, a mensagem do olhar ao próximo, a mensagem do que fazemos nós, quando Jesus tanto pediu para olharmos aos nossos irmãos, né? Um pouquinho que a gente fizer, não precisa ser tão grande, mas um pouquinho quando a gente olha para o próximo, um olhar, um abraço. E o centro está aqui, amigos do bem, como eles estão em Araraquara, para ajudar quem precisa.
agradecendo mais uma vez a presença desses nossos irmãos que encheram de luz esse ambiente e que continuemos nessa vibração de amor, com o coração e a mente em nosso Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão, nosso amigo, aquele irmão mais velho que, quando a gente cai, ele nos levanta sem a gente perceber. Quando a gente mais precisa, ele já está do nosso lado há tanto tempo e a gente não percebe. Enxuga as nossas lágrimas, nos dá força. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir sempre sua presença e a dos amigos espirituais que estão conosco no caminho do bem. A todos que estão assistindo, eu peço a Jesus, nosso amado Mestre, querido irmão, leve a paz e o conforto aos nossos irmãos que precisam. A todos que aqui estão, que recebam as bênçãos de luz e que essas luzes vão até seus lares, até as pessoas que não puderam vir aqui hoje. Agradecidos que somos ao Pai, agradecidos que somos a Jesus, aos nossos espíritos que nos ajudam no trabalho dessa casa, aos nossos mentores espirituais. Damos então por encerrada o nosso trabalho de hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Temos o trabalho de paz, quem quiser, só vai dar um pouquinho, tá?